Boa noite, pastor. Boa noite, a Denise. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a live. Estamos ouvindo sim. E você, está ouvindo a gente? Tudo jóia, estou ouvindo sim, graças a Deus. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, por ter aceitado esse convite desse bate-papo missionário. É um prazer tê-los aqui. Prazer é todo nosso. Boa noite a todos. Eu estava aqui apresentando um pouco vocês, ao pessoal de casa, mas eu queria que vocês mesmos se apresentassem a família, para a gente poder começar esse nosso bate-papo missionário. Bom, vamos lá. Eu vou deixar a Denise começar e depois eu termino. Então tá, como já foi dito, né, meu nome é Denise. Nós estamos aí nesses preparativos, né, para irmos para Nova Zelândia. Já começamos os nossos preparativos no ano passado, né, e estamos caminhando esse ano com a perspectiva de irmos ainda até o início do ano que vem. Bom, vamos lá. Eu sou o pastor Marcos, né, sou pastor da Igreja Presbiteriana desde 2002. Fiz o seminário em São Paulo, no JMC, depois fizemos também a validação no Mackenzie, começamos o mestrado, depois não terminamos, e pastoreei durante 17 anos a mesma igreja no Mato Grosso, na cidade chamada Várzea Grande, que é uma cidade contígua a Cuiabá. E durante o tempo que pastoreei ali, também lecionei no Instituto Bíblico Reverendo Augusto Araújo, no Instituto da Igreja Presbiteriana mesmo, várias disciplinas, né? E é isso. E agora, em 2019, eu e a Denise fizemos aí o nosso credenciamento, se a gente pode colocar, a PMT, fazendo o curso de formação missiológica, o estágio transcultural, e fomos recebidos em fevereiro deste ano no quadro de missionários da PMT. Nós temos 4 filhos, é bom falar da família. Isso que eu ia falar, apresentar os filhos também. Vai lá, amor. Então, nós temos 4 filhos, né? São 3 meninos e uma menina. O Vinícius, que tem 20 anos, gêmeos do casal Stephanie e Lucas, com 16, e o André, com 14. Então, esse é o nosso Joia. Nós temos 24 anos de vida conjugal no nosso casamento, então, aí. Tá? Vamos fazer 24 agora, na verdade, no dia 23 de novembro. Que joia. Então, você já tem uma equipe missionária para ir para o campo, já? Praticamente. Exatamente, nós já vamos começar grande. É verdade, que bênção. Pastor e Denise, como que foi esse processo para vocês, né, do primeiro o chamado ao ministério, né, e depois mudar os planos assim, de ser pastor da igreja para ir para o campo missionário, né? Como que foi para vocês esse processo e essa transição também, né? Ok. Bom, a Denise vai falar um pouco de como que foi o chamado missionário para ela, porque eu acho que ela foi chamada antes de mim, viu, Isa? Bom, como ele falou, né? Na minha adolescência já me senti assim meio voltada para missões, né? Assim, eu sempre trabalhei com plantações de igreja, com crianças em bairros carentes, ou até mesmo nas congregações da minha igreja. Isso até, assim, mais ou menos uns 18 anos de idade. Aí eu fui fazer o Instituto Bíblico, né? Me formei como evangelista no Instituto aqui lá de Cuiabá, o IBA, e assim me preparando para ser missionária, qual era o meu desejo. Depois me casei e acho que eu deveria ser auxiliadora, né? Do meu esposo. E assim fui, sempre trabalhando na igreja, com crianças, com o Ministério de Música e também com os adolescentes. Eu amo trabalhar, é a área que eu mais gosto, né, com os adolescentes. Fiquei nisso por muito tempo. E aí agora, quando surgiu esse chamado para a gente ir para Nova Zelândia, falou muito ao meu coração, porque eu vi que era um chamado que Deus tinha feito lá atrás, que estava se concretizando agora, né? E, então, isso, de fato, falou muito profundo ao meu coração e estamos aí, nessa caminhada, com a expectativa que chegue o dia de irmos, né? Enquanto isso, estamos preparando aqui. Então, depois desse tempo de pastorado na mesma igreja,
A gente tinha ideia, então, que era hora de ir embora, era hora de sairmos, ir para uma nova igreja. Eu entendia que era esse o meu chamado mesmo, chamado para pastorear uma igreja local no Brasil. Mas, em 2018, então, começamos a orar, pedindo a Deus a direção para onde é que Ele queria nos enviar, né? Pensamos até que fosse, de fato, uma outra igreja aqui no Brasil mesmo. Chegamos a visitar essa igreja e tínhamos uma outra opção também. E naquela semana seguinte à visita a essa igreja, a gente, então, ainda em oração, havíamos solicitado aquele conselho que aguardasse um tempo ali de um mês, porque a gente gostaria de orar para saber se era realmente essa a vontade de Deus. Nós recebemos, então, eu estava indo para o Supremo Concílio, em Águas de Lindóia. Eu recebi uma ligação de um pastor que está na Nova Zelândia desde 2012, o reverendo João Petrecelli. E o João me ligou dizendo que queria falar comigo, né? E eu disse, João, beleza, eu vou estar na reunião do Supremo e a gente se fala lá, então. E, pois bem, chegou o dia da conversa e, na verdade, o que o João queria não era uma conversa dele para comigo. Ele tinha trazido com ele para o Brasil, para aquela reunião do Supremo, 2 pastores da Nova Zelândia, o presidente e o secretário executivo da denominação reformada de lá, chamada Igreja Presbiteriana da Graça da Nova Zelândia. E a conversa era com eles. Diz, olha, Marcos, eu queria que você ouvisse esses pastores, eles têm um pedido para te fazer. E o que eles me falaram foi exatamente a situação espiritual da Nova Zelândia, né? Uma situação que eu tinha uma noção, pelo menos superficial, mas eles colocaram de uma maneira assim, muito mais profunda e eu diria assim, com propriedade, por serem neozelandeses. Eu estava falando não de uma coisa de alguém distante, mas a vida deles, né? Aquilo que estava afetando a eles, a família deles. E eles, então, depois de falarem da situação, descrevendo-a como sendo uma situação de desespero espiritual, eles olharam para mim e disseram, olha, nós estamos aqui no Brasil porque a gente veio falar com você e com mais alguns outros pastores e nós temos um pedido a fazer. Passa a Nova Zelândia e ajuda-nos. Só isso. E aquilo, assim, foi muito forte para mim, sabe? Porque a gente estava em oração, pedindo direção de Deus. E eu confesso que eu havia nessas conversas com Deus, pedindo a Ele, Deus, eu preciso de uma outra igreja, que seja uma igreja que tenha condições de me manter como provedor da minha casa, porque a Idenise trabalha comigo. Eu não quero que a Idenise vá trabalhar fora, quero tê-la sempre ao meu lado, no ministério, podendo contar com ela para visitação, aconselhamento, cuidar desses adolescentes em viagens para lá e para cá, que é uma coisa que ela ama fazer. Então, eu pedia isso para Deus. Deus nos dê condições de continuarmos nós dois no ministério e dali tirarmos o sustento, de fato, para a nossa família, porque eu me sinto chamado para o pastoreio de forma integral. E aí vem essa situação. E eles colocam assim, Marcos, só tem um problema, a gente fala isso envergonhado, né, os 2 pastores dizendo, nós não temos $1 sequer para te oferecer, para você ir para Nova Zelândia conosco. Mas nós precisamos de uma ajuda hoje, porque se demorar essa ajuda para chegar, pode ser que nós não tenhamos mais adoradores na Nova Zelândia. Então, assim, aquilo foi realmente impactante, incendiou meu coração. Eu liguei para a Idenise no mesmo dia da conversa, expliquei para ela o que havia acontecido e como aquilo havia mexido com o meu coração, de fato, me colocando assim, sabe, em xeque, realmente, como que dizendo, bom, a gente estava orando, Deus está mostrando para mim claramente que é isso que Ele quer de nós. Mas a gente falou, vamos continuar orando. Nós já havíamos pedido um mês para orar, vamos terminar esse mês de oração, se Deus confirmar isso, né? De fato, no nosso coração, no coração dos nossos filhos também, porque nós gostaríamos que eles fossem juntos. Nós vamos, então, dizer não para a igreja que havíamos visitado e nem iríamos visitar a outra mais e iríamos encarar esse desafio. Foi assim que aconteceu.
E, pastor, compartilha com a gente esse desafio que foi apresentado a você, né? De qual que é a realidade espiritual da Nova Zelândia e o que tem sido essa necessidade da pregação do evangelho lá, em que sentido? Então, o que eles colocaram para mim foi o seguinte, eles colocaram a situação do senso religioso mesmo de lá. Eles até disseram, olha, se você for olhar hoje a situação nossa, é realmente pior do que aquilo que se vê nos números, porque os números vão apresentar que as pessoas sem religião nenhuma, elas já estão praticamente 50% dos neozelandeses. E o cristianismo, de forma geral, é um cristianismo que está assim, diluído em liberalismo, mas que está hoje com um número de 35%, 38%. Mas os cristãos reformados, protestantes mesmo, daria, assim, sabe, próximo de 10%. E ainda disse assim, e o que é pior, esses 10% aí, alguns vão à igreja uma vez por mês, quando muito, e a maioria deles já tem mais de 60, 70 anos, como nós. Os dois eram bem idosos, e colocaram essa situação, então, como que dizendo, olha, nós não temos sucessores, nós não temos pastores para assumir o bastão que queremos passar, nossos jovens deixaram as igrejas, nós não vemos lá mais profissão de fé, batismo infantil. Então, assim, a nossa igreja está morrendo. Né? Vivemos hoje o que se pode dizer de pós-cristianismo, um país completamente secularizado, um país que abraçou uma esquerda marxista, progressista, onde os valores da vida humana têm sido distorcidos. Então, você, como que valorizando a vida, dá à mulher o direito de abortar até a 20ª semana, valorizando a vida, dá ao ser humano, então, a possibilidade, se ele estiver adoentado, de uma situação em que não há mais tratamento, para ele, então, ali pedir a própria morte, a eutanásia, como sendo algo legal. Então, assim, realmente colocado nesses termos. E o que mais me chocou, né, foi quando eles disseram que, olha, os nossos jovens, eles estão tão vazios e sem, sabe, sentido para viver, que nós estamos vendo os jovens tirarem as suas vidas aos muitos, sabe? Assim, eu não sabia naquele momento, mas eles estavam falando do país que mais tem suicídios entre jovens e adolescentes no mundo. E eles, claramente, pastor Marcos, o que nós temos ali é exatamente a falta de Cristo no coração deles. Mas nós desaprendemos a evangelizar. Nós desaprendemos a fazer discipulado. E falando isso com vergonha, sabe? Assim, você percebia no olhar deles assim, o desespero de ver os seus netos, os netos de um amigo, de um irmão, realmente já fazendo parte de uma estatística triste e cruel como essa, de alguém que tirou a própria vida, no começo dela. Né? Então, tudo isso foi muito chocante para mim, foi muito triste e, ao mesmo tempo, assim, de fato, como sendo, venha, né? Passa a Nova Zelândia mesmo. Né? Eles disseram assim, olha, as pessoas estão pedindo para o governo alguma solução para esse problema de depressão e suicídio. Mas, Marcos, a gente sabe que o governo não vai ter essa solução. Um governo que está abraçado com valores que são completamente contrários e distantes da palavra de Deus, jamais vai ter como dar uma resposta a esse clamor do povo, dizendo, ajude os nossos filhos antes que seja tarde demais. Só a Escritura, e por isso nós precisamos de missionários lá. Então foi esse o clamor que foi feito, Isabel. E foi compartilhado também, assim, áreas específicas de atuação, né? Precisamos de pastores, precisamos de evangelistas, precisamos de professores, assim, para até mesmo as pessoas que estão em casa se sentirem também mobilizadas com esse chamado e com essa necessidade de missionários no campo na Nova Zelândia.
Então, o que eles nos pediram? E a minha pergunta para eles, mas por que vocês vieram para o Brasil já com algumas pessoas em mente, querendo conversar com elas, e eu ser uma dessas pessoas, né? Bom, eles colocaram algumas questões. Colocaram o fato de que o reverendo João Petrecelli, ao mencionar o meu nome a eles, colocou a minha experiência pastoral e a minha ênfase no meu ministério, que é exatamente o pastoreio, né? O cuidado de pessoas. Eu não tenho como perfil ser um pastor que esteja pensando em área de atuação, igreja e mais alguma coisa, como, por exemplo, ser um professor de seminário e ali dividir meu tempo paritariamente, né? O que eu fiz durante todo esse tempo foi tirar uma noite da semana para poder me dedicar ao Instituto Bíblico, lecionando para a formação de liderança, inclusive sempre incentivando as minhas ovelhas a fazerem o Instituto para que fossem capacitadas, né? Mas não como tendo isso, como sendo, não, eu também sou aqui chamado para docência, chamado para poder, então, desenvolver meu ministério de maneira 50% de atividade na igreja e 50% fora. Então, olha, pelo que o João nos disse e o que nós podemos ver, é que você é, de fato, pastor, e nós precisamos de pastores. Porque o que aconteceu lá? Os nossos pastores foram migrando para o ensino, daqui a pouco eles já estavam dando aulas em faculdades que não tinham nada a ver com a igreja, e eles foram deixando de pastorear. Nós não queremos ver esse filme de novo, nós queremos pessoas que amam o pastoreio, podem simultaneamente nos auxiliar na formação de futuros pastores, mas sem nunca deixar o foco no pastoreio. E nós vimos isso exatamente na sua vida. Você nunca se deixou levar pela docência ao ponto de querer uma situação em um grande seminário ou num grande centro, mas cuidou sempre de ovelhas, né? E outra questão foi porque a gente trabalhou com revitalização de igreja e também plantação de igreja, né? Que é exatamente esse o ponto lá. Nós precisamos de pessoas que também possam se envolver com um trabalho realmente assim, um trabalho que vai começar do zero, né? Que vai viver ali discipulado, vai viver evangelização, discipulado, plantação de uma igreja e capacitação de uma futura liderança e depois preparação de pastores. Então, é esse o chamado, né? E é claro que isso envolve outras pessoas, que não só pastores. A gente está falando de discipulado, a gente está falando de pessoas que possam fazer parte de uma equipe, de um time, ali preparando pessoas para evangelizarem, né? E isso necessariamente não precisa ser pastor, né? Então, assim, eu creio que, como é um país muito aberto para imigrantes, né? Está sempre migrando pessoas para lá, estrangeiros estão chegando sempre, a ideia seria muito boa de que a gente pudesse ter ali irmãos firmes na fé, que estivessem indo para lá para assumir um trabalho, então, em alguma outra coisa que não eclesiasticamente falando, mas que pudessem somar conosco, né? Ali no discipulado, na evangelização de novos convertidos, né? E de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Sim. Inclusive o pastor Agripino, Marcos Agripino, que é o executivo da PMT, está complementando aqui a sua fala, dizendo que a Igreja da Nova Zelândia precisa de pastores para cuidar das ovelhas. Então, você que está nos ouvindo aí, ouvindo essa live aqui dessa realidade das necessidades da Nova Zelândia, quem sabe você possa ser também a resposta à oração do povo na Nova Zelândia que está carecendo do Evangelho, né? É verdade, sabe por que talvez Agripino colocou isso, o reverendo Agripino colocou? Porque, como eu disse antes, a maioria dos pastores já tem mais de 70 anos. Então, o que vai acontecer daqui a pouco? Nós estamos chegando para ajudar agora, certo? Então, não há ainda sucessores. E uma das coisas que eles pediram, né, no meu caso, é ir plantar uma igreja. Mas há também um pedido para que outros pastores estejam
atendendo esse chamado para assumir as pequenas igrejas desses pastores que já estão lá. Nós temos o caso de um nosso irmão, né, que é da APMT, o Ronaldo, que está no Chile. Ele também está indo para Nova Zelândia e ele está indo para assumir uma dessas igrejas para que possa lhe dar continuidade ao pastorado e a revitalização dela, para que futuramente, a partir dela, possamos, juntamente com outras, dar início a novas igrejas. Uhum. Recebemos aqui uma pergunta, o Felipe do Rio de Janeiro perguntou: aonde seria o centro de atuação do projeto de vocês? Nós estaremos em Auckland. Você até colocou em Auckland? Isso mesmo. Em Auckland mesmo, porque a ideia é que também lá seja esse futuro seminário, né? Então, a chamada minha foi para Auckland. Nós estivemos lá no ano passado, visitando a cidade e vivendo algum tempo de reunião ali com eles. Conhecemos o bairro onde eles gostariam que fosse plantada essa igreja, um bairro bastante populoso e assim, com um desafio enorme, porque um bairro... Bom, Nova Zelândia, quando a gente pensa em Nova Zelândia, está pensando em uma situação econômica bastante estável. Então, a gente está falando de pessoas que têm uma classe social, que fazem parte de uma classe social, que para nós no Brasil aqui seriam ricos mesmo, né? E aí então, são pessoas que já têm tudo. E aí, o que eles pensam? Eu não preciso de Deus, nós já temos tudo que precisamos. Então, esse é o tipo de pessoa, ainda mais... é um dos bairros mais ricos da Nova Zelândia ainda, né? E que eles gostariam que a gente iniciasse o projeto lá. Então, é Auckland, a cidade que é ali, vamos dizer assim, o centro econômico do país, e o trabalho vai ser num bairro, então, ali de pessoas mais abastadas de Auckland, inclusive. E queria perguntar para vocês também quais que são, né, o desafio da evangelização e do discipulado em uma realidade assim. Porque é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? A forma de evangelização e plantação de igreja aqui no Brasil, porque tem uma outra realidade, tanto econômica quanto cultural. Então, quais são as estratégias para se atuar nessa região que tem essas características específicas? Realmente, Isabela, nós estamos falando de uma situação que não dá para a gente fazer ali, tipo, alguma coisa social para atrair, né? Vamos fazer junto um projeto social ali para alcançar crianças e depois os pais. Seria algo que a gente vê acontecendo muito, né, em países mais carentes. Não vai ser o caso lá, né? Mas tem uma coisa interessante, né? A gente falou de ONG, né? Uma das estratégias que se pode utilizar lá para começar a ganharmos a atenção daqui a pouco e a amizade de neozelandeses sim ONG, né? Por exemplo, nós temos um trabalho lá com o João Petrecelli no Nepal que visa resgatar crianças do tráfico sexual. E é interessante porque o ateu, ele se preocupa com isso, sabe? Alguns deles, ou muitos deles, pensam, bom, se a vida é só essa, então a gente precisa fazer essa vida valer a pena. Então vamos ajudar aqueles que estão tendo dificuldade? Então essa pode ser uma estratégia que a gente tem pensado e tem conversado e talvez venhamos pensar em alguma coisa assim, chegando lá depois de um tempo, a gente construir alguma ponte nesse sentido. E é possível que alguns neozelandeses, com esse pensamento, possam se aproximar. Olha, eu vi que vocês têm um trabalho de resgatar isso, nós queremos participar. E a ideia depois vai ser realmente a amizade ali como a grande chave, né, para despertar ali o coração das pessoas, abrir esses corações para entrarmos com o Evangelho. Então vai ser muito cafezinho, vai ser muita conversa na praça, vai ser... sabe, assim, tentar interagir com os vizinhos, aí a importância da gente morar nesse bairro, tentar conhecer as pessoas. É um país que tem muito hábito de café em cafeteria.
Então, e eles são são bastante assim, ele vai numa cafeteria praticamente o tempo todo, não, sabe? Ele não fica procurando cafeterias diferentes. Então, a ideia é a gente tomar alguns cafés de manhã, outro à tarde, para ali a gente, de repente, estabelecer essas amizades e ali, então, depois convidá-los para nossa casa, ganhar primeiro essa amizade e aí então falarmos do amor de Cristo para eles. Por quê? Porque se formos de primeira falar disso a eles, a gente já corre o risco de perder. Porque o neozelandês, ele é até aberto para conversa, mas é aberto para conversar sobre qualquer outra coisa que não religião. Então, para você chegar neste ponto, você já tem que ter tido já aí, sabe, um pouquinho mais de confiança do coração dele para com Cristo. Então, a nossa ideia é também fisgá-los pela barriga. A Denise é excelente cozinheira. Né? Então, de repente, chamando para um jantarzinho, chamando para um café da manhã em casa. A ideia é essa, né? A amizade. Sem dúvida nenhuma vai ser muito forte esse aspecto da amizade. Sim. E Denise, conta pra gente um pouco assim, quais seriam as frentes de trabalho do projeto missionário de vocês lá na Nova Zelândia? Bom, como o Marcos falou, eu acho que eu vou ficar mais na retaguarda, né? Nessa posição de preparar alguma coisa para a gente chamar alguém em casa, de poder preparar os meninos, né? Como, assim, uma preocupação que a gente tem, como nós temos 4 filhos e já na fase de adolescente para jovem, isso também preocupa o nosso coração, o fato do que está acontecendo com os jovens lá, né? Então, a gente também já fica, assim, meio que estudando um meio de ganhar os jovens de lá através dos nossos filhos, né? Os nossos filhos sempre gostaram muito de trazer os amigos para casa, né? E eles têm muita facilidade de fazer amizade. Ficamos um ano em São Paulo e a Stephanie, principalmente, ela fez muitas amizades em São Paulo. Então, cremos que ela fará isso também lá na Nova Zelândia. Então, eles vão trazer eles para casa e a gente ali em casa tentar, através dessa amizade, procurar, né, ganhar o coração, né, deles, a confiança, para a gente poder, né, nesse ponto onde a gente sabe que eles têm sido atacados ali, né, muitos têm tirado a sua vida nessa fase da adolescência para jovens, né, têm sofrido aborto, ou provocado aborto, ou ido atrás disso, né, pelas coisas que têm acontecido na vida deles, por estarem afastados de Deus, né. Sabemos lá, como o Marcos falou, que lá não tem tido novo batismo infantil, não tem tido conversões de jovens, então a gente tem percebido isso muito forte ali. Então nós queremos, né, através dos nossos filhos, tentar trazer jovens, ganhar corações e amizades dos jovens ali, dos adolescentes. Exatamente. É bem isso mesmo, né? E se vamos pensar assim, mais em mais estratégias, a gente estaria assim meio que querendo colocar sabe, assim, a coisa muito adiantada para a gente, porque uma das coisas que eles mesmos disseram olha, não se preocupe muito em ir com coisa pronta. Vocês vão lá sentir a realidade e assim como Deus deu sabedoria para vocês aqui, sentindo a realidade de vocês, conhecendo a realidade de vocês, e vocês foram buscando meios para poder ganhar pessoas para Cristo e instruí-las, a gente crê que lá vocês também, ao conhecerem melhor a realidade, certamente vocês irão perceber estratégias que facilmente vocês irão atrair as pessoas. Então a gente tem pensado através da música, que jovem gosta muito de música, os nossos filhos, eles todos, praticamente todos, né, tocam algum instrumento. Então a gente tem ali, de vez em quando, conversado, poxa, a gente fazer alguma coisa com música, e quando vir um amigo, a gente fazer algum, sabe? E porque a música é algo que o jovem realmente gosta, né?
Através do esporte também, né? Os nossos meninos gostam muito de jogar bola e eles vão os 4 jogar. Inclusive a Stephanie às vezes dá um olé nos meninos. Então a gente sabe que isso também vai chamar a atenção de outros meninos, né? De outros adolescentes e jovens. Exato. E a ideia é essa: se a gente conseguir ganhar um jovem, um adolescente, para trazê-los para perto, daqui a pouco a gente fazer alguma coisa para tentar trazer esse pai, essa mãe desse jovem para dentro da nossa casa, um convite para alguma coisa, um aniversário de um filho, sabe? É tentar mostrar para eles, ao ponto deles verem em nós essa diferença. A gente está viajando agora pelo Brasil e às vezes os meninos postam algumas coisas, né? Daquilo que Deus tem dado graça de fazermos enquanto trabalhamos. E achei bem interessante uma das amigas da Stephanie, né, dizer assim, como eu admiro a família de vocês. E é uma menina que não é crente, que a gente chegou a frequentar um tempo a igreja conosco, mas só ela. Levei a mãe dela para casa nesse esquema de fazer alguma coisa, chegou aí algumas vezes, mas logo depois a gente saiu da igreja, então não deu para ter uma continuidade. Mas ela destacou exatamente isso. Amam a família de vocês. Vocês são maravilhosos. A interação, o amor, o carinho. Realmente a gente sente algo diferente, né, em vocês. E a gente sabe que isso é Cristo. Então, Cristo naturalmente vai se apresentar para eles por meio da nossa vida, por meio da diferença que as pessoas vão perceber dentro da nossa casa. Os nossos filhos são muito grudados, são muito unidos, são muito amigos. E isso certamente chama a atenção. E nós entendemos que essa diferença é exatamente Cristo, né? É exatamente o próprio Cristo sendo testemunhado, algumas vezes até mesmo sem falar, mas as atitudes. Né? E é claro que depois isso vai abrir espaço para que eles possam ouvir o Evangelho. Sim, com certeza. E atualmente vocês estão em fase de levantamento de parcerias, né? De encontrando igrejas e pessoas que vão junto com vocês para Nova Zelândia para poder participar desse projeto. Então, como que tem sido para vocês essa fase de levantamento de parcerias? As igrejas têm se aberto também a vocês? Quais são as dificuldades também que vocês têm sido? Porque nessa fase, porque um dos nossos objetivos aqui é também mostrar mais para as pessoas que estão em casa todo esse processo da vida missionária, né? E que esse levantamento de parcerias é algo muito importante. E o quão importante é as igrejas já participarem da vida e do sustento dos missionários nessa fase também de pré-campo, né? Então, como tem sido essa experiência para vocês? Eu? Então, vou aqui falar. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer assim que buscar parceria, diferente do que muitas pessoas pensam, isso não é algo assim que o missionário tem como um peso, como algo, poxa, a vida não devia ser assim, devia ser outro modus operandi, a Igreja Presbiteriana do Brasil deveria ter condições financeiras suficientes para pegar o missionário e já enviar, e ele não tem preocupação disso, porque, sabe, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que é importante essa fase de se buscar parceria. É claro que a gente gostaria que mais igrejas presbiterianas fossem dizimistas, para que aquilo que é revertido para a obra missionária fosse maior, e aí a agência tivesse condições de dar um percentual a mais daquilo que é necessário para o missionário ir, do seu sustento. Né? Hoje, infelizmente, a gente tem 50% das igrejas dizimistas. Aquilo que vai disso para a PMT não é muito mais do que suficiente para dar 10%, 15% do sustento que é necessário para ele ir para o campo. Então, se tivéssemos mais igrejas, esse percentual poderia ser maior. Mas eu creio que não deveria ser 100%. Por quê? Eu explico. Porque, de fato, o que nós estamos fazendo agora, ao buscarmos parceiros, é também uma oportunidade para as igrejas locais e para as pessoas, os irmãos em Cristo ali que fazem parte da igreja, terem condições de cumprir uma ordem de Cristo, né? De que é ser testemunha dele, tanto perto
daqueles que estão ao lado, na linguagem de Atos, em Jerusalém, como daqueles que estão distantes, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. E isso o texto ensina que deve ser algo feito concomitantemente. Então, como que seria feito concomitantemente? Eu ser missionário aqui, pregando o evangelho para as pessoas que estão ao meu lado, e lá eu vou ser missionário como? Por meio de associação de um projeto de missões transculturais, de missões que é feito longe. Então, para mim, quando a gente fala em buscar recursos, buscar parceiros, a gente está falando de oportunidades que são dadas, oportunidades que uma igreja acaba tendo de poder se envolver ainda mais com a obra missionária. Como é que tem sido isso para nós? É interessante que nós temos duas fases disso, né? A primeira fase foi em 2019, no mesmo período que estávamos cursando o CFN, cumprindo os pré-requisitos da APMT para sermos recebidos, nós já estávamos buscando parceiros. Porque a nossa ideia, o projeto original era irmos em março para Nova Zelândia. Então, nós terminamos o ano com em torno de 75% dos parceiros já alcançados para um dólar baixo. Né? Aí veio a pandemia, impediu a gente de ir embora e esticou o dólar. Então, os 75% que nós tínhamos se transformou em 50%. Então, nós temos agora um desafio de alcançar 50% do nosso sustento. Ou seja, qual que foi a nossa percepção em meio a isso? A percepção nossa foi só a seguinte, não foi de reclamar, de agora mais trabalho. Não, simplesmente nós pensamos, Deus quer mais pessoas envolvidas nesse time missionário para Nova Zelândia. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor do dólar, Ele é Senhor da economia mundial. Então, se o dólar aumentou, foi porque Deus assim o quis. E em relação a missões, a única resposta para mim é Deus quer mais pessoas envolvidas com a obra missionária. Deus quer mais igrejas em parceria com aqueles que vão. Deus quer mais cristãos, não só intercedendo por aqueles que vão, mas além de interceder, possamos ter também cristãos que se envolvam com a manutenção, com o sustento desses missionários. Então, para nós tem sido um privilégio passar em mais igrejas, por mais que isso seja trabalhoso. Nós estamos em uma viagem pelo Brasil, começamos no dia 21 de outubro, só vamos voltar para casa dia 22 de dezembro. Então está eu, a Edelise, os meninos, o Marcos Vinícius, o Lucas, a Stephanie, o André, todos juntos. Estamos viajando de carro. Hoje mesmo nós estamos hospedados numa igreja, né, que cedeu uma sala para a gente, arrumou uns colchões e nós estamos aqui dormindo. É assim que a gente fica. Ora a gente fica hospedado numa casa de alguém que emprestou para a gente. Nesse tempo de pandemia não dá nem para ficar junto. Então se tem alguma casa vazia, vai lá e empresta aquela casa vazia para nós. Se tem uma sala na igreja, uns colchões ali, a gente dorme. É assim que a gente está fazendo. Né? Buscando o quê? Dar oportunidade também a pessoas a se unirem a nós, no time. Boas novas para Nova Zelândia. Né? E ao mesmo tempo falando de que não é só o nosso projeto que é uma oportunidade para eles. A gente sempre diz, olha, acesse o site da APMT. Talvez Deus não chamou você para fazer missões lá fora, na Nova Zelândia. Mas lá no site você vai encontrar inúmeros outros projetos. E talvez, eu tenho certeza que Deus te chamou para um deles. Se não para o nosso, para um daqueles. Agora, você vem dizer para mim, não, você é cristão e Deus te chamou para fazer missões só do lado onde você está, isso é mentira. Porque Deus nos chamou para fazer missões ao mesmo tempo, aqui e em algum lugar distante. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, como casal, é o que foi que mudou na percepção de vocês? Porque antes vocês eram pastor de igreja, trabalhava com a liderança ali na igreja local, né? E também dando suporte a outros missionários como igreja, como pastor de igreja, e agora são missionários que necessitam das parcerias das igrejas, né? Então, o que mudou para vocês nessa transição? Diz aí, Mar. Para mim, o que mudou é que Deus começou a testar muito a minha fé. Né? A gente fica muito acomodado quando está satisfeito numa igreja local. A gente ali sabe que o salário vai entrar certinho naquele mês, naquele dia e tal. A gente fica muito acomodado.
Né? A gente às vezes esquece de detalhes e coisas que Deus sempre dá para a gente no dia a dia. E nesse passo que a gente tomou desde o ano passado, a gente tem, eu principalmente tenho visto assim que Deus tem cuidado da gente no mínimo detalhe, né? Deus nunca deixou nos faltar nada, Ele sempre tem nos dado além daquilo que precisava. Eu até brinco com o Marcos que roa os meninos em casa que tem coisa que a gente não teve e que a gente está tendo privilégios agora, porque Deus está nos dando. Né? Nesses dias de viagem, a gente tem visto o cuidado de Deus com a gente, nas pequenas coisas. Nós ficamos em igreja que a pessoa cuidou do nosso café da manhã, do nosso almoço, do nosso lanche, e coisinhas assim mínimas. Né? E a gente ficou assim que nós fomos aqui numa igreja em Imperatriz e tem sido da mesma forma, né? O cuidado das pessoas conosco, né? Assim nos mínimos detalhes. E a gente vê que isso é Deus, né? Mostrando que Ele está com a gente. Eu às vezes estava meio dúvida, eu falei, Marcos, será que é isso mesmo que Deus quer, né? Eu sei que algumas pessoas sabem que no início do ano o Lucas ele ficou com uma enfermidade e aquilo ali às vezes mexia com o nosso coração. E eu, que sou mãe, estava assim, se a gente tivesse uma igreja local, a gente teria plano de saúde, o meu filho estaria sendo cuidado. E Deus falou, não, calma, que é eu que cuido das coisas. Né? Então, e o Lucas foi tratado no melhor hospital, pelo melhor médico da cidade e tudo pelo SUS, né? Ou seja, pela rede pública, mostrando que é Deus que cuida. Então, Deus veio falando assim, não é a segurança que uma igreja local dá, mas é a segurança que eu dou para você. Então, isso foi muito bom. Eu cresci espiritualmente muito durante esse período. É bem isso mesmo, sabe? Assim, a Denise sempre brinca, mas acho que você tem mais fé do que eu, Vitor. Eu sou bem sossegado mesmo em relação a essa questão, sabe? Eu tenho aprendido assim no dia a dia e podido chorar algumas vezes em ver como Deus é maravilhoso em nosso sustento e nossa provisão. Estava dizendo há pouco, né, de poder compartilhar como é importante que as igrejas já assumam os missionários antes deles irem para o campo mesmo, né? Porque os missionários aqui, eles também já vivem a partir de parcerias. Não teria como eu hoje estar pastoreando uma igreja local e fazendo o que eu estou fazendo, né? Dando, sabe, a várias igrejas aí essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que a Escritura ensina sobre missões e dando a elas a oportunidade de conhecer um pouco mais, não só a Nova Zelândia, mas a APNT e aquilo que ela oferece às igrejas para que elas se envolvam com uma obra missionária. Porque onde eu não vou para... Onde nós vamos, nós não estamos indo ali simplesmente para apresentar o projeto Boas Novas para a Nova Zelândia. Nós estamos indo como missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, mostrando o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil a partir desse órgão, oportunizando a igreja a se envolver com a obra missionária. Então, fazer isso é algo que tem sido realmente gratificante para nós. E coisas mínimas, sabe? A gente aqui, lá em São Luís, nós ficamos 2 finais de semana em São Luís, e a gente saiu uma tarde, almoçamos num lugar, numa churrascaria lá, uma das mais caras da cidade. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser essa conta? Por que o pastor não trouxe a gente aqui nesse lugar? Os meninos, pai, você viu quanto que é por pessoa? Falei, eu vi, filho. Não, eu falei, rapaz, bom, agora já estamos aqui, agora vamos comer, né? E tal, e aí, falei, bom, agora chamamos a conta e o meu falou, não, a conta já foi paga. Então, assim, a conta já foi paga. E aí depois já saímos daquela churrascaria e fomos andar na cidade e eu conversando, né, dirigindo e conversando com o pastor, bati o carro num buraco, estourou o pneu na hora, né? Falei, puxa vida, né? Estourou o pneu, beleza. No outro dia,
Acho que no mesmo dia, né, amor? No mesmo dia, isso foi no começo da tarde, mais à noite, eu recebo a chamada de um pastor amigo, dizendo, olha, Marcos, não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo enviar um WhatsApp para você. Aí eu fui lá, eu tinha bloqueado, na verdade, meu celular foi clonado e ele havia ainda deixado lá bloqueado o contato para mim. E aí eu desbloqueei, o que ele estava querendo enviar? Uma oferta. Sabe de quantos reais? R$ 800. Sabe quanto é que foi o pneu? 560. Mais cento e poucos reais lá de alinhar, balancear, não sei o quê. Ou seja, dava quase R$ 800. Exatamente, sabe assim, no mesmo dia. Mas então, por que Deus permitiu que o pneu fosse furado e a gente depois ter exatamente o recurso para ser alocado naquela situação? Para mim só tem uma explicação. Primeiro, que Deus poderia não ter permitido que eu furasse o pneu. Pronto. Mas por que Ele permitiu e depois deu o recurso? Simplesmente para ensinar para nós, olha, vocês vão ter alguns percalços, mas se lembrem, em todos os percalços, eu estou sendo o sustento, eu estou sendo a provisão, eu estou cuidando de vocês. Então, aprendam a descansar e confiar em mim. Então, direto, Deus faz isso conosco. Né? Então, o que eu posso dizer, o que mudou, realmente foi um pouco disso. Né? Deus tem mostrado para nós e nos dado a oportunidade de crescer em fé nele ainda mais. E ver como a família de Cristo é grande, né? E como é grande. A gente fica percebendo irmãos e amigos que nem nos conheciam, mas que tratam a gente com tanto carinho, por saber que a gente faz parte da mesma igreja, faz parte do corpo de Cristo. Exatamente. E uma coisa que tem sido oportuna para a gente em alguns lugares. A gente está num estado, né, pobre, o Maranhão. E alguns pastores falam assim, mas pastor Marcos, você vem falar de Nova Zelândia, às vezes para um pessoal, sabe, que vive numa situação complicada. E aí você fala, eles olham para as imagens que você passa quando apresenta o projeto da Nova Zelândia e falam, você está indo para o paraíso. Mas eu digo para eles, essa é a oportunidade que a gente tem também, de mostrar que missões tem a ver com o coração, não com questões externas apenas. Né? E mostrar para eles, olha, não é porque eles têm tudo socialmente falando, financeiramente, economicamente falando, que eles não precisam da mesma coisa que o outro que é carente e que também não recebeu o Evangelho. Os dois precisam da mesma coisa. Os dois estão doentes do mesmo problema, da mesma enfermidade, que é o pecado. E eles são da mesma cura, o Evangelho, tanto o rico quanto o pobre. Né? Eles são ricos, mas na verdade são pobres. Né? Então a gente tem tido essa oportunidade de falar da obra missionária como sendo importante em qualquer contexto social. Amém, que bênção. E para a gente encerrar um pouco aqui também, porque o nosso tempo infelizmente vai acabando, a gente poderia conversar e testemunhar dessas vivências que vocês têm tido. Uma palavra até mesmo para as igrejas, né? Da importância da parceria missionária das igrejas com os missionários, com os projetos, para que essa obra continue sendo feita, porque ainda tem muito a se fazer, né? Sim. Eu diria as igrejas, né? A gente tem tido, como a Edilson colocou, a gente tem sido muito bem recebido. Mas também já tivemos situações em que algumas igrejas, alguns pastores disseram, não vou receber, a gente não quer receber missionário, porque a gente não tem condições agora, a gente está pensando agora em ampliar nosso templo, nós já estamos aplicando recursos todos nas nossas congregações. Então, o que eu tenho a dizer para as igrejas olhem, independentemente de vocês terem condições ou não, né, de abraçarem financeiramente uma parceria com missionários transculturais, missionários da APC, independentemente de terem condições ou não, recebam os missionários, sabe? Porque vai ser uma grande bênção vocês entenderem um pouco mais daquilo que a Escritura tem falado sobre a necessidade desse envolvimento com a obra missionária. E muitas vezes vai ser um envolvimento que não vai envolver, nesse primeiro momento, recursos financeiros, mas um envolvimento de coração, um envolvimento de laços em Cristo que vai fazer com que o missionário lá no campo se sinta assistido,
sabe, espiritualmente e afetivamente por uma igreja que vai se relacionar com ele, vai enviar cartas para ele, que vai dizer, olha, estamos orando por vocês. Então, irmãos pastores e membros de conselhos missionários, não deixem de receber missionários na igreja de vocês. Se por acaso vocês já estão com um número fechado de missionários, com os recursos já contados e alocados, mas sempre vai ser uma bênção para a igreja receber pessoas que Deus tem chamado para o trabalho lá fora. Diria ainda mais, vale a pena ouvir os missionários com a história que Deus tem construído no coração deles, que certamente haverá de impactar pessoas que muitas vezes os pastores e a liderança nem sonham que um dia possam ser despertados para a obra missionária. Queridos, muito obrigada pelo testemunho de vocês, pelo tempo de vocês de compartilhar um pouco o que Deus tem feito na vida de vocês e o que irá fazer através do projeto. E eu gostaria que vocês compartilhassem aqui com a gente alguns pedidos de oração para a gente poder estar orando especificamente por vocês, pela vida de vocês, pela família, pelo ministério. E também as pessoas que vão ouvir depois essa nossa live, que eles também estejam orando por vocês e conhecendo vocês mais também. Então, se vocês pudessem compartilhar alguns pedidos de oração. Muito bem. Vou passar aqui para a Denise colocar os pedidos de oração. Joia. Bom, os nossos pedidos é obtenção de mais parceiros, né, para cumprir a nossa porcentagem que ainda falta. Abertura das fronteiras da Nova Zelândia, para que possamos ir. Manutenção da aplicação dos nossos vistos, que já teve a data de limite de entrada expirada em 17 de abril, mas como teve a pandemia, então a nossa esperança e desejo é que eles sejam mantidos, que a gente não perca. Preparativos da nossa partida, compra de passagens, venda do carro, nós estamos com 2 carros para vender, então nosso desejo é que Deus abra as portas, que a gente consiga vender esses carros. E também para que esse recurso sirva para comprar passagem e também para nos ajudar lá, né? Na compra de móveis, aluguel de casa e coisa e tal. E também para que não haja recidiva do tumor do nosso filho, Lucas. Ele já fez a cirurgia no início do ano e já fizemos alguns exames, até antes da gente vir, fizemos o exame e não tinha nada, graças a Deus. Então, a nossa oração é que isso continue assim, que não tenha recidiva e que ele continue bem, né, com a graça de Deus. É isso aí. Então, esses os nossos pedidos. Muito obrigada. Você que está nos ouvindo, que quer conhecer mais do projeto do pastor Marcos, da Denise e da sua família, o que eles vão fazer, receber os informativos deles e ser um parceiro também efetivo do ministério deles, nós vamos deixar salvo aqui nas redes sociais da PMT os contatos deles, para vocês entrarem em contato com eles depois e estender esse relacionamento com eles e também para orarem por eles. Nós vamos deixar salvo os pedidos de orações aqui nas nossas redes sociais. Então, você que nos escuta depois, acesse aqui para você continuar esse contato com os nossos missionários. Pastor Marcos e Denise, muito obrigada, viu, por o tempo de vocês e que Deus abençoe ricamente vocês e tragam essas respostas de orações para o ministério de vocês. Amém. Legal. Obrigada a vocês. Abraço a você, abraço a toda a equipe aí da PMT e a todos aqueles que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Isso mesmo, obrigada. Então, boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.